gente, Major Arilson. Esse vídeo de hoje, pessoal, traz uma super dica sobre direção defensiva. Direção defensiva é uma disciplina que é cobrada quando você vai tirar sua habilitação. Ou seja, quando no processo de habilitação, você se submeterá a um curso chamado Curso Técnico Teórico de Legislação, que na verdade não é só legislação de trânsito que é vista nesse curso, tá? Nós temos 18 horas aula de legislação de trânsito e 16 horas aulas destinadas à direção defensiva. O curso todo conta com 45 horas aulas. A previsão dessa carga horária está onde? Na resolução 168 do CONTRAN, lá no anexo 2. Mas se você ficou curioso, quer conhecer um pouco sobre direção defensiva, o seu conceito, os elementos que a compõem e as condições adversas da direção defensiva, segue comigo aqui na tela do computador. Pois bem, gente, direção defensiva, como nós vimos agora há pouco na nossa introdução, se você veio para cá, é porque realmente você está afim, né, de conhecer um pouco desse assunto interessantíssimo que é a direção defensiva. É um assunto tão interessante como legislação de trânsito, para quem vai, por exemplo, tirar a sua permissão para dirigir, né? PPD, permissão para dirigir. Então, pessoal, vamos lá. Com relação à direção defensiva, nós temos aí que conhecer o seu conceito, os elementos e as condições adversas. Com relação ao conceito, nós podemos dizer que a direção defensiva é a maneira prudente de se conduzir um veículo de forma a evitar possíveis acidentes, ainda que surjam condições adversas no seu trajeto. Então, o condutor defensivo ele pressupõe, né, 3 conhecimentos básicos aí. Primeiro, conhecimento da legislação de trânsito, tá certo? O condutor defensivo ele conhece bem a legislação de trânsito. O segundo elemento, ele tem que conhecer bastante o veículo que ele conduz, bem como os equipamentos de transporte que ele transporta, tá? Conhecer bem o veículo que conduz e os equipamentos de transporte. E para finalizar, o condutor defensivo ele conhece bem as condições adversas, ou seja, situações que possam surgir e dificultar aí a sua condução, aumentando o risco de gerar um acidente. Portanto, o conceito de direção defensiva é basicamente isso. Passemos agora a estudar os elementos da direção defensiva. Aqui eu tenho uma técnica para você. Para quem é do serviço público, não vai ter dificuldade de gravar esses elementos. Basta memorizar o mnemônico, né? A sigla PAD-CA, tá? Por que eu fiz essa sigla? Porque no serviço público, um PAD, um PAD, pode ser gerado a partir de uma cópia autêntica, o CA. Tá? Essa cópia autêntica é o que é a extração de uma comunicação no livro, né? E uma vez despachada poderá gerar um PAD, um PAD. Então, se você lembrar PAD-CA, você tem aí os 5 elementos da direção defensiva. O primeiro deles é a previsão. A previsão, pessoal, significa que o condutor ele tem que antever situações de risco que possam surgir, né, e ocasionar um acidente, tá certo? Então, na previsão, o condutor ele antevê situações, preparando-se antecipadamente para agir caso venha a se consumar algum desses perigos que ele já está antevendo. Muito simples, né? Então, passando para o segundo elemento, nós temos agora a atenção. A atenção significa o que? A situação de alerta, a situação de vigilância constante, tá bom? Então, o condutor defensivo ele está atento constantemente aos pedestres, aos ciclistas e aos demais veículos. A atenção no trânsito jamais pode ser focada. Aqui trata-se da atenção difusa, ou seja, o condutor defensivo ele tem atenção difusa. Ele está olhando ao mesmo tempo para vários locais. Bom, terceiro elemento, decisão. A decisão significa, pessoal, uma situação em que você precisa tomar uma atitude. Por exemplo, você vai conduzindo seu veículo, lá na frente surge um animal. O que é que você tem que fazer? Sem dúvida nenhuma, pisar no freio. Tá? Então você tem que tomar essa atitude de maneira rápida. Isso chama-se decisão. Tá bom? O conhecimento, pessoal, como nós já falamos de maneira antecipada no próprio conceito de direção defensiva, conhecimento significa o quê? Significa que você tem domínio, que você conhece, né, que você estudou previamente a legislação de trânsito, o veículo que você está conduzindo, né, bem como os equipamentos de transporte e as condições adversas que poderão surgir. Quando você tem ciência dessas situações,
Agora, citada, você tem o conhecimento, o elemento conhecimento da direção defensiva. E para finalizar, nós temos a habilidade. A habilidade, pessoal, significa o que? A destreza, a perícia, né? A segurança que você tem na condução do veículo. Resumindo, nós podemos dizer que a habilidade é a destreza necessária que um condutor, né, treinado, que um condutor habilidoso adquire para conduzir o seu veículo corretamente. Nós vimos, né, muitas situações de acidente de trânsito quando pessoas pegavam carros automáticos, carros que não têm câmbio manual, e estava constantemente acontecendo acidente porque os condutores não tinham habilidade de conduzir, de operar com esses veículos, tá certo? Então, a habilidade é um elemento importante da direção defensiva. Para finalizarmos, vamos ver agora as condições adversas. Condição adversa, pessoal, como o próprio nome diz, são situações desagradáveis. São situações que poderão surgir e você tem que estar preparado para superar essas situações, tá? Aqui nós temos uma dica também, a dica é luz, câmera, ação. Se você gravar luz, câmera, ação, você tem aí as 8 condições adversas da direção defensiva. A luz, como o próprio nome está dizendo, é um elemento luz. A luz, por exemplo, que ofusca, a falta de luz, é uma condição adversa da direção defensiva. Se você entra, por exemplo, num túnel mal iluminado, a luz ali vai ser uma condição adversa. Se você passa por um veículo que trafega em direção contrária à sua e ele está com a luz alta, a luz aí é uma condição adversa da direção defensiva, tá? Com relação à câmera, você lembra de TV e repete aí TV 2 vezes. TV de televisão, né? Trânsito, veículo, tempo, via, ou seja, 2 elementos com T e 2 com V. O trânsito, pessoal, é a situação de fluxo mesmo de veículo, tá certo? Quando o trânsito está carregado, quando o fluxo de veículos está grande, isso é uma condição adversa da direção defensiva, que poderá inclusive interferir no condutor, né? A partir do momento que ele fica estressado. O veículo, pessoal, é outra situação. O veículo sem manutenção, o veículo sem ter feito a manutenção preventiva nos freios, por exemplo, com pneus desgastados, né, problema na barra de direção, passa a ser uma condição adversa da direção defensiva. Nosso quarto elemento aí é o tempo, e tempo aqui significa clima, tá, pessoal? Situações climáticas. Então, o tempo com certeza poderá ser uma condição adversa da direção defensiva. Por exemplo, um temporal, um nevoeiro, uma chuva de granizo. São situações adversas, né, condições adversas da direção defensiva, e essa condição é denominada tempo. A via, segundo o próprio Denatran, que é o nosso quinto elemento, ela é responsável por 6% dos acidentes de trânsito. Então, a via esburacada, uma via sem acostamento, uma via estreita, uma via com curva, né, de raio curto, uma via, por exemplo, sem sobrelevação, pode se tornar assim uma condição adversa da direção defensiva. E agora, com relação à ação, nós temos o CPC, né, os 3 últimos condições adversas da direção defensiva. Condutor é uma delas. Condutor mal alimentado, condutor estressado, condutor que dormiu pouco, um condutor que ingeriu bebida alcoólica, passa a ser uma condição adversa da direção defensiva. Da mesma forma, um passageiro mal educado, passageiro que conversa o tempo inteiro, passageiro que desvia a atenção do condutor, por exemplo, cutucando, passa a ser também uma condição adversa da direção defensiva. E para terminar, nós temos a carga, tá, pessoal? Uma carga mal arrumada, uma carga mal distribuída, uma carga muito alta que não respeita, por exemplo, o limite de 4,40, né, estabelecido pelo CONTRAN, passa a ser também uma situação adversa, uma condição adversa da direção defensiva, tá bom? Agora que você viu tudo sobre direção defensiva, conceito, elementos e condições, volta aqui comigo. Bem, voltando aqui comigo, agora que você já sabe o conceito de direção defensiva, conhece os 5 elementos da direção defensiva e conhece também as 8 condições adversas da direção defensiva, você está preparado aí para fazer o seu curso de legislação, enfim, até mesmo a submeter uma prova em que venha cobrando essa disciplina de direção defensiva. Por quê? Porque você conhece aí o conteúdo básico da disciplina, tá bom? Então a dica de hoje foi essa, direção defensiva. Um forte abraço aí do Major Arilson.